Graça e paz, amados. E como é bom, né? Mais uma vez estar aqui, podendo conversar com os irmãos sobre assuntos que são tão importantes para nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda, na verdade a última lição da revista. Chegamos aí ao final, mas é a segunda parte de uma lição que a gente iniciou na semana passada com o irmão Juscelino. Dedicando o meu melhor, parte 2. E antes da gente se aprofundar nesse tema, eu convido os irmãos a baixarem as suas cabeças, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele, esteja à frente dessa lição, que as suas palavras encontrem morada no nosso coração e que tudo que a gente aprender, a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, toda honra seja dada ao Senhor, toda glória seja dada ao Teu nome, ó Pai eterno. Te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos por Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar vida, Senhor. Ó Pai querido, entregamos nesse dia tão especial, feito por Tuas mãos, Senhor, essa lição, o conteúdo dela, e que as suas palavras, Senhor, venham a encontrar morada no nosso coração. Abençoa a vida de cada um, de cada irmão, de cada família que tem aqui um representante, Senhor. Nos dê, Senhor, a sabedoria que precisamos para viver de forma que possamos te honrar. E que seja assim todos os dias de nossa vida. Fica conosco, nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. São bênçãos que te peço, te agradeço no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no nosso texto áureo, que é em 1 Coríntios 15:58. E no texto áureo, nós vamos ler a seguinte palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras traduções, a gente encontra a palavra inabaláveis também como constantes. E esse texto áureo, ele reflete muito o que precisamos ser como crentes, né? Então, como cristãos, como tementes ao Senhor Jesus, né? Então, o que precisamos ser? Firmes, né? Precisamos ser firmes, precisamos ser inabaláveis e abundantes. Bom, e Paulo, quando ele escreve essa primeira carta a Coríntios, é importante a gente pensar naquela situação antes desse versículo, né? Então, o que nós vamos pensar ali naquele contexto? No capítulo 15, Paulo está falando que Cristo não é uma mitologia. Ele não é Cristo não é aquele Deus com letra minúscula. Ele não é algo que talvez possa vir a ser Deus. Não, isso é um fato, ele é real. Cristo morreu por nós, né? Então, anterior aí a esse versículo que nós lemos, que é o versículo 58, Cristo morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e foi visto por muitos. Todos os homens serão ressurretos, alguns para salvação, outros para condenação. Então, Paulo vai explicando ali no versículo 15 todas essas questões, falando da vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição daquele que crê no Senhor e o aceita como seu Salvador, e ele chega no final desse capítulo, com o versículo 58, dizendo: então, portanto, é justificado, sejam firmes, inabaláveis, porque a vida cristã de vocês está baseado em Cristo, está baseada em Deus.
Então, quando a gente para pensar dessa forma, a gente entende a importância desse versículo 58 e o porquê ele entra aqui como texto base, né, texto áureo da nossa lição. Bom, quando a gente pensa em sede firmes, nós podemos pensar firmes, sede firmes, na doutrina, na fé, seja inabaláveis, constantes. Constantes em quê? Constantes na obra, constantes na oração, nos cultos, né? Nas participações financeiras na igreja. Então, são poucas frases, mas com um conteúdo muito grande e sempre abundantes. Então, eu faço alguma coisa hoje pela igreja, mas na próxima vez, semana que vem eu não vou fazer nada, porque hoje eu já fiz alguma coisa. Então não é essa a orientação que nós temos da palavra do Senhor. E sim, que sejamos sempre abundantes, sempre zelosos, sempre preocupados em fazer, sempre. E o versículo ainda continua dizendo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, não esperamos a felicidade nessa vida, apesar de o Senhor nos dar tantas bênçãos e encher o nosso coração de alegria e nos dar a paz que excede todo o entendimento. Mas sabemos que no porvir, na glória, viveremos ao lado do nosso Criador. Não há felicidade maior do que essa. Que o Senhor é por nós. E então, quando nós vemos que o nosso trabalho não é vão, talvez aqui na terra, o teu vizinho, né, aquele que você julga que é teu amigo, as pessoas olham e falam, nossa, mas para que você se dedica tanto? Para que você faz tanto? Você podia pegar essa energia e colocar em outras coisas, né, na sua vida. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, nós entendemos que não é vão o nosso trabalho. Então não se deixe ser desmotivado por coisas desse mundo. Tudo aqui é tão passageiro. Essa semana eu ouvi um cientista dizer que nós estamos vivendo muito, né? Que estamos próximos, chegaremos aí bem próximos dos 100 anos. Pois bem, 100 anos. O que é 100 anos comparado com a vida eterna? E quem garante que mesmo que a gente atinja esses 100 anos, nós teremos qualidade de vida? A gente poderá se mover, andar, fazer as coisas por nós mesmos, né? Ou se a gente vai depender de outras pessoas para as coisas mais básicas do dia a dia. Então não se iluda, não importa quantos anos você vai viver nessa terra não te pertence. Aqui você é um peregrino. O que está reservado para você é muito maior. É muito maior. A gente não consegue imaginar, por mais que a gente pense em toda a glória do nosso Deus, em todos os seus atributos, a nossa mente limitada, ela não consegue compreender. E mesmo assim já ficamos maravilhados. Quando a gente olha para toda a criação, que a gente vê ali as particularidades com que Deus fez cada animal, a sua anatomia, quando a gente quanto mais a gente entende do funcionamento do corpo humano, mais maravilhado nós ficamos com tudo aquilo que o nosso Senhor criou. Então, não se deixe desmotivar. E hoje, essa lição que diz que devemos entregar o nosso melhor, não é o devemos no sentido de obrigação, não. Mas é muito maior do que isso. É o prazer, é o privilégio de podermos ser filhos do Senhor, de estarmos na sua casa, né? De estarmos aqui como corpo e Cristo como a cabeça da igreja. Bom, você quer viver o projeto que Deus tem para a sua vida? Então chegou a hora de nós refletirmos sobre isso. O que não está andando bem ou que não está caminhando bem? O que está atrapalhando realmente para que a gente possa viver o projeto de Deus para nós, né? Em 1 Coríntios 15, 57 diz: a graça de Deus
que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo, somos vitoriosos. Então, não há nada que não possamos fazer, não em nós mesmos, mas em Cristo. Então, hoje a gente está aqui não para falar da igreja com uma visão mundana, e eu digo mundano não no sentido de imoral, mas das coisas do mundo mesmo, né? Vamos pensar como nós temos olhado para a nossa igreja. Afinal, somos o corpo, somos a igreja. E como precisamos nos capacitar espiritualmente. E essa capacitação vai vir por intermédio do Senhor Jesus. É nas palavras da Bíblia, é nos estudos, são nas EBDs, é no culto, é no momento que a gente está aqui com os nossos irmãos, compartilhando, em comunhão, que nós vamos aprendendo e entendendo qual é o nosso melhor e como nós podemos doar o nosso melhor para a igreja. Bom, pés firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Ainda dentro desse versículo 58 que nós lemos como texto áureo, eu pergunto ao irmão, que é a mesma pergunta que eu fiz a mim. De fato, os meus pés estão firmes na rocha que é Jesus? Ou eu tenho andado em pedregulhos? Sabe, irmãos, quando às vezes a gente está andando por alguma rua, já aconteceu algumas vezes comigo numa ladeira que tem perto da minha casa, e vira e mexe tem uns pedregulhos muito pequenininhos, e se eu não ficar atenta, eu piso naquilo e escorrego, e eu confesso que eu já caí ali algumas vezes. Então, nossos pés estão na rocha, que é Cristo, ou a gente tem andado em cima de pedregulhos e tem escorregado? Isso é firmeza, estabilidade. Quando a gente fala da nossa vida espiritual, precisamos estar estáveis na rocha e não andar em pedregulhos, porque ali nós estaremos instáveis, a risco de queda, de machucar e, infelizmente, dependendo do tombo, até risco de vida, né? Que nada nos abale, que nada nos abale. O que significa isso? Que a gente não perca o foco. Qual é o nosso objetivo? E devemos trazer isso à mente, o nosso foco, o tempo todo. Não é à toa que o Senhor diz que devemos estar meditando nas coisas do alto, que devemos refletir sobre a nossa vida todo dia. O que eu fiz hoje da minha vida? O que eu escolhi? Eu escolhi estar firmada na rocha ou eu andei sobre pedregulhos? O que eu fiz com essas horas que o Senhor me concedeu hoje? Com esse dia que Ele me concedeu? Outra coisa, além de não perder o foco, é se manter estagnado. Será que eu já conheço o suficiente da palavra do Senhor e não há mais nada para aprender? Tudo que eu sei já é o suficiente? Me manter estagnada vai fazer com que eu entregue o meu melhor na igreja? Muito pelo contrário, né? Porque isso vai limitar muito. E o Senhor quer nos dar sabedoria, o Senhor quer nos ensinar, mas devemos ter uma mente aberta o tempo todo, porque nunca vamos nos esgotar de conhecer o nosso Deus. Eu imagino na eternidade, a cada instante, aprendendo, 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 aprendendo e aprendendo. E quando a gente fala de eternidade, o tempo é uma coisa tão... Aqui a gente vive de tempo, né? Um dia comporta 24 horas, um ano 365 dias. E a eternidade? O tempo ele já não está mais ali, já é eterno. E o tempo todo continuaremos ali aprendendo, mesmo que esse tempo não seja quantificado como é aqui para nós. E sempre dedicados. Ai, mas eu fiz aquilo e eu fui tão dedicada, então nesse eu acho que eu posso deixar pro irmão, né? Talvez eu não precise ser tão dedicada, já que eu provei o quanto dedicada eu sou. Irmãos, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente só precisa
amar o nosso Senhor. E amando, nós vamos ter essa necessidade de fazer o melhor por Ele. É algo natural, não vai ser algo forçado. Não é algo que eu precise fazer para que outra pessoa veja, mas fazemos simplesmente pelo prazer de servir. E como dizem, né? Não sei se os irmãos já ouviram aquela forma de falar, sem fazer corpo mole, sem fazer corpo mole. Então, tá cansados, trabalhamos o dia inteiro e ainda temos coisas a fazer na igreja, graças a Deus que nos dá energia para isso, né? E fazer sempre o melhor, sempre o excelente, né? E sabendo que a labuta, o trabalho, nada que fazemos para o Senhor é vão, nada é à toa, nada. Hoje você pode não entender, mas quem sabe amanhã Deus te mostre o porquê, né? E assim, observando o melhor que temos e tudo aquilo que podemos doar para a igreja, fica muito mais fácil da gente até usar isso como um termômetro para a nossa vida espiritual. E vamos pensar o que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser? O que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser? Nosso palácio, nosso refúgio, nosso hospital, nosso pronto-socorro, nosso jardim, nosso lar. Nossa, isso tudo, irmãos, está lá na lição 13 da revista. E por que a igreja deve ser tudo isso? Porque a igreja é a embaixada do reino do Senhor Jesus na terra. Nós somos o povo da embaixada, o povo do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a igreja como palácio, nós temos aqui na terra um pedacinho do que é no céu. O encontro com os nossos amados, com nossos irmãos em Cristo, a comunhão, aqueles momentos prazerosos que a gente vem para ser abastecido. Refúgio. O que é um refúgio? Um refúgio é um lugar onde a gente pode buscar proteção, onde podemos escapar dos perigos, das ciladas do dia a dia, onde podemos ter aquele tempo onde nada tira a nossa atenção. É importante orarmos em casa, lermos a Bíblia, conversarmos, com certeza. Mas é na igreja que você está concentrado naquilo. Aquele tempo é o seu tempo, onde aquilo que talvez te distraia na sua casa não vai te distrair aqui, onde o foco é só as coisas do alto, só as coisas espirituais. Por isso que eu falei que a igreja não pode ser mundana no sentido de coisas do mundo, mas sim espirituais, para que a gente esteja ali sendo alimentado, sendo abastecido, para que na nossa vida secular, no nosso dia a dia, nós tenhamos força e através do conhecimento, poder entender como devemos caminhar nesse mundo, cheio de pedregulhos, mas firmados na rocha. Hospital. Não é no hospital que nós tratamos as doenças? Pois é. E quantas vezes, quantas amarguras às vezes temos na nossa alma, às vezes temos tristeza, temos baixa autoestima, não nos achamos bons o suficientes. E na verdade, irmãos, nós já estudamos que não somos nada mesmo, mas pela graça do Senhor, Ele nos capacita, Ele vai à nossa frente. Ele toma a nossa causa e luta por nós. Então, é aqui na igreja que nós podemos tratar as nossas dores, as nossas doenças espirituais. Nós podemos conversar com Deus e com os nossos irmãos, irmãos que têm a mesma fé que nós. Pronto-socorro.
Bom, eu creio que todo mundo já deu uma passada no pronto-socorro por alguma emergência, não é verdade? Então, situações que precisam de uma solução naquele momento. E a gente encontra isso na igreja. Jardim. Quando eu penso na igreja como jardim, me vem à mente também aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que transmite paz, aquele ambiente que ele é aconchegante, aquele ambiente onde você tem toda a tranquilidade para falar, onde os seus pensamentos eles se tornam mais claros, onde a gente consegue organizar as nossas ideias. Então, é muito bom, e eu falo principalmente por mim. Eu sou uma pessoa que os meus pensamentos, eles correm numa velocidade muito rápida no meu cérebro. E às vezes eu tenho muita dificuldade até de ordenar a forma com que eu vou falar. Porque se eu seguir a lógica dos meus pensamentos, eu vou me atrapalhar muito nas palavras. Então, a igreja, como jardim, ela é para mim um momento que eu posso pensar com tranquilidade. Não, isso aqui não agrada ao Senhor. Ah, isso aqui agrada e eu não estou fazendo. Então eu consigo ter a paz desse ambiente, organizando as minhas ideias, os meus pensamentos, conseguindo absorver cada palavra que é falada, entender o peso dessa palavra na minha vida como cristã e como ela vai ser aplicada. E lar. A igreja é o nosso lar. Ele é o nosso lar porque hoje nós sabemos qual é a nossa identidade. E se a gente pudesse olhar agora o nosso RG espiritual, qual é o nome do seu papai que está ali? O nome do seu papai não é o seu papai biológico aqui da terra, mas é o nosso Deus. É Ele que nos adotou, somos filhos dele. Então, a igreja vista como nosso lar, é o nosso refúgio, onde a gente pode estar a nossa residência espiritual, porque unidos nós podemos clamar, nós podemos orar e interceder um pelos outros. E agora a gente tem que pensar em algumas situações que vêm confrontar a gente, né? Por quê? Porque talvez em algum momento você pode ter se sentido assim, ou talvez você esteja se sentindo assim agora. A igreja para você não é um lugar desejável. Você não deseja estar na igreja. Você talvez nem entenda por que você está sentindo isso. Você acredita, você é firme na doutrina, na fé, mas você não tem querido estar mais na igreja por algum motivo. Algo tem te afastado. E você tem estado longe dos cultos. De um modo geral, a vida espiritual, ela não tem se feito presente no seu dia a dia. E não vamos jogar isso para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo, porque a maneira de sermos tratados é expor as nossas dores, as nossas doenças. Não tem como você ir numa consulta médica e você não contar para o médico o que você está sentindo. Ele não tem como te ajudar. O nosso Pai sabe o que você está passando. Ele conhece você e conhece a mim. Mas é necessário que falemos para Ele. Então, o que está acontecendo que não está bem? Por que a nossa vida cristã tem sido um fardo? Por que a nossa vida cristã tem sido tão difícil de ser carregada? Bom, a gente pode começar a pensar numa palavra que, apesar de ser apenas uma palavra, ela pode começar a nos nortear em por que a gente está sentindo dessa forma. E essa palavra é a prioridade. Qual que é o conceito da palavra prioridade? É o que vem antes. Então, se a gente fatiasse a nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja e tantas outras fatias que você pode ter aí na sua vida. A sua vida com Deus, a sua vida espiritual,
ela é mais uma fatia? Ou ela contempla todas as outras fatias? Então, quando a gente fala de prioridade e como às vezes a gente pode estar se sentindo enfraquecido e às vezes não querer nem vir mais para a igreja por algum motivo, é pensar se realmente Cristo é prioridade na nossa vida, o nosso relacionamento com o nosso Pai é prioridade, porque, irmãos, se Ele não estiver em primeiro lugar, realmente vamos ter muita dificuldade, muita dificuldade. Então, se isso está acontecendo, então está aqui o primeiro diagnóstico. Reveja todas as suas prioridades, todas, porque as coisas estão nos lugares errados. Se fosse um jogo de quebra-cabeça, a gente não iria montar esse quebra-cabeça jamais, porque a peça principal, que é o nosso Senhor, ela não está no lugar que ela deve estar, que ela precisa estar. Bom, então já entendemos o que pode estar bem errado aí na nossa vida, né? A igreja deve ser o melhor lugar para servir o Senhor. E quem é o Senhor? É o cabeça da igreja, né? Então, o que é aquilo de melhor, ou seja, o meu melhor, que eu posso doar para uma instituição espiritual? Muitas vezes, quando a gente olha para uma pergunta dessa, a gente pode pensar o seguinte: o meu melhor, eu sou muito fiel nos meus dízimos, eu sou muito certinha. E o meu melhor, com certeza, é o meu talento. Eu tenho esse talento aqui, Deus me deu ele de uma forma tão especial, tão única, e eu dou todo esse meu talento para a igreja. Pois bem, irmãos, são situações a serem consideradas e são situações importantes. Mas será que a nossa doação só se resume a uma parte de nós? Se somos 100% e agora novas criaturas e somos vencedores através do nosso Senhor Jesus, nós vamos dar de tudo que temos apenas parcelas e não todo? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o padrão que a gente está seguindo. Muito bem, né? Afinal, lembrem que eu tenho que ordenar meus pensamentos aqui. Então, qual o padrão que nós seguimos? Se a gente abrir agora as nossas Bíblias em Efésios, diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão que nós temos para doar e para amar a nossa igreja. É o próprio Senhor Jesus e a entrega que Ele fez por nós. Então, é um padrão considerável, né? Então, não podemos dar parcelas. Nós temos que pensar no nosso 100%. Na lição anterior, e se você não viu essa lição, eu recomendo, irmão, você vá lá, irmã, e veja a primeira parte. E o irmão Juscelino, ele trouxe, através da revista, alguns conceitos que são mais do que conceitos, são o nosso melhor. Como assim? A minha fé em ação. Então, eu tenho a fé, mas eu devo ter ação. Foco e atitude nas coisas do Senhor. E vamos pensar que atitude é uma palavra extremamente prática, né? É atitude, agir, fazer. Então, a minha fé em ação. Outra coisa que o irmão Juscelino trouxe pra gente, ele falou sobre a minha motivação. E nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 57, que a minha vitória, a sua vitória, é através do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha motivação. Então, Paulo, lá no capítulo 15, ele vai falando aos coríntios sobre, olha, o Deus a quem, o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo, ele está vivo, ele é nosso libertador, ele é nosso salvador. Não se percam nas coisas desse mundo. Entendam que se a gente esperar só nesse mundo, não somos nada. Vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para a nossa ressurreição. Então, através de tudo isso, nós temos a motivação. Por quê?
vamos triunfar no nosso Senhor. É fato. E também foi mencionado o relacionamento integral, o meu relacionamento, o relacionamento do irmão, o nosso relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Pai e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso aqui, irmãos, a gente está falando de comunhão, de adoração, de edificação. E uma edificação que ela é horizontal e ela é vertical. Ela é com o nosso Pai, com o Senhor Jesus Cristo, e ela também é com os nossos irmãos. Então, não é, eu não vou para a igreja porque eu tenho desentendimento lá com alguns irmãos, mas eu estou firme aqui no nosso Senhor. Você está sendo 100%? Né? De novo, qual é o nosso padrão? O nosso padrão é que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, às vezes quando eu tenho alguma dificuldade com alguém, eu penso em quem eu sou. E eu vejo que mesmo eu sendo isso aqui, que se a gente fosse escancarar quem somos, eu acredito que a gente não conseguiria falar em voz alta, porque teríamos vergonha do que somos. Mas eu sendo isso, Cristo me amou e se entregou por mim e me salvou. E me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem sou eu para olhar para o outro irmão e me julgar melhor do que ele? Ou julgar que, não, eu não vou me entender com ele porque ali não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus amou a igreja e se entregou por ela e se entregou por mim, sendo eu do jeito que eu sou. Então, fica aí as nossas prioridades, né? Então, é realmente não se entregar fatiado, não se doar de forma fatiada, mas é se doar 100% e vencer cada obstáculo. E de novo eu repito, porque através de Cristo somos vencedores por intermédio dele e somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Só que para isso precisamos estar em Cristo. E aí, juntando com todas essas questões que foram colocadas na aula passada, né? A fé, a motivação, o relacionamento integral. Hoje, na segunda parte, a gente soma outras partes que devem ser doadas, que a gente não pode esquecer. O meu amor, o amor. Então, irmãos, que fique claro uma coisa. Nós podemos dar sem amar. Como é isso? Se alguém bate no seu portão e precisa de uma roupa, tá frio, a gente não precisa ser crente em Cristo para fazer essa doação. Muitas pessoas fazem. Elas vão nos seus guarda-roupas. Esses dias mesmo eu ouvi a história de uma moça que estava conversando até num salão de cabeleireiro, que ela entrou, que ela viu um morador de rua numa noite muito fria. Esse morador, ela achou que ele já ia morrer, porque ele estava tremendo, assim, de uma forma muito violenta. Ela falou que ela entrou na casa dela e ela pegou o cobertor que estava na cama dela. Então ela nem parou para escolher algo de repente, esse tá mais feio ou tá mais velhinho. Não, ela pegou o que estava na cama e ela correu lá para ele se embrulhar. Pois é. Então, você não precisa amar. A gente pode dar sem amor. Mas, quando a gente ama, é impossível não dar. Se você ama ao Senhor, dá, faz parte do processo. Tá ali, tá atrelado. Pensemos naquele pai, naquela mãe que sai todos os dias de manhã para buscar o sustento dos seus filhos. Hoje teve eu acho que tem dias, né, que a gente pode às vezes acordar com o som da chuva e apesar de dar aquela preguiça é gostoso, né? E às vezes é hora da gente levantar às 6 horas da manhã, aquela chuva, às vezes torrencial, e eu, como uso transporte público, logo penso, nossa, né? Como é que vai ser ficar ali no ponto de ônibus esperando o ônibus e aquela cobertura de repente nem vai me proteger? E talvez passe isso pela cabeça do pai de família, da mãe de família. Mas isso não vai desmotivar, não vai fazer eles ficarem em casa e deixarem de buscar o sustento, porque o amor pelos filhos é tão grande que o dar
Não é algo que eu vou pensar se eu vou dar, é algo que faz parte. Eu vou trabalhar, porque eu tenho filhos me esperando, né? Então, com relação à nossa vida cristã, quem ama a igreja do Senhor Jesus Cristo doa, e não doa coisas apenas, se doa por completo, não há fatias, a 100%, e a buscar cada vez mais esse 100%. Se pensarmos que a igreja é uma extensão do reino de Deus aqui na terra, somos súditos desse reino. Ok, e nós como súditos, o que de fato essa palavra ela significa ser súdito? Ser súdito significa, irmãos, estar submetido à vontade. E se estamos no reino do nosso Senhor, a vontade dele. Então, vamos fazer. Quem vive por amor valoriza mais aquilo que ama. O que você valoriza? As coisas que você ama. E só através dessa pequena reflexão a gente consegue ver onde está o nosso amor. Se é em coisas materiais, se são em pessoas, se é no nosso Deus. Quantas histórias na Bíblia a gente tem que terminam com finais terríveis? E por que tá lá? Porque a gente precisa conhecer, porque a gente precisa saber, porque são como faróis sinalizando: não faça isso, não perca seu tempo aqui, não coloque as suas energias nisso, porque o final não é bom. Mas, graças a Deus, por todas as histórias maravilhosas onde a gente vê a recompensa, né, por tudo. Então, quem ama entrega o que tem, entrega o que é, muda. Quem ama muda por amor. E é importante e é tão gratificante saber que nós estamos sozinhos, né? Que o Senhor está conosco. Agora, mais um momento que a gente não deve olhar como uma alfinetada de forma nenhuma. A gente tem que olhar mesmo para dentro de nós e pensar em como temos sentido, em como e qual a reação que nós temos diante dessas coisas, né? Porque se nós amamos a nossa igreja, e eu creio que nós amamos nossa igreja, o que nós temos entregado a ela? Nós já falamos de coisas maravilhosas, né? Nós já falamos de motivação, do triunfo que temos no nosso Deus, do amor, do relacionamento, mas agora vamos pensar de forma prática, vamos pensar em atitude. O que a gente tem entregue? Nós falhamos quando deixamos de estar aqui no culto? Nós falhamos quando não temos mais prazer na EBD? E mesmo nos dias de hoje, onde talvez, né, eu digo assim que é uma coisa um pouco mais fácil, porque você pode rever quantas vezes você quiser. E você tem acesso àquele material qualquer dia da semana, qualquer hora. Se não deu para ver durante o dia e você, como eu, tá com um pouco de dificuldade de dormir à noite, você pode ir lá e resgatar aquela EBD que você não viu. E você pode assistir, já pensou? A gente às vezes fica aí vendo tantos seriados, e se a gente transformasse todas as EBDs que estão gravadas aí em um seriado de EBD e a gente pudesse ver aí uma atrás da outra? E a gente pudesse se abastecer de uma tal forma que, de novo, nós íamos colocar como prioridade o nosso Senhor. E os cultos, então? Bom, e o culto administrativo? Como que a gente lida com os cultos administrativos? Será que a gente gosta dele? Será que a gente acha importante? Ou o dia de culto administrativo a gente... Ah, não, hoje eu não, pai. Ah, hoje eu posso faltar na igreja, hoje é dia de culto administrativo, né? E o nosso tempo e o nosso dinheiro? Damos o que realmente podemos dar? E o que é isso? O que significa esse poder dar? É o que sobra? Vamos ao culto para criticar, para machucar, para ferir? Não sei, irmãos. Por isso que a gente tem que pensar. E a gente
E Deus nos deu essa capacidade, né, de reflexão e de meditar nas coisas com que a gente tem visto e tem agido e tem pensado e tem falado, com o objetivo não de da gente se sentir incomodado, porque só se incomodar vai mudar o quê? Mas com o sentido de realmente estou falhando nisso, não tá bom, olha, falei, reclamei, viu? Eu mesmo não faço, mas reclamo. Porque quando a gente admite para nós e a gente chega para Deus e fala, Senhor, tá aqui, olha como eu fui errada nisso, olha como, além de eu não fazer, de eu ter feito corpo mole, eu ainda fui lá criticar meu irmão. Então, quando a gente entrega isso para Deus, derrama o nosso coração, expõe as nossas vergonhas, os nossos pecados, o que a palavra diz? Que o Senhor nos perdoa. Então, vamos rever realmente o que a gente tem entregado. E quem ama, irmãos, cuida. Então, que a gente possa cuidar da nossa igreja, do lugar onde adoramos e cultuamos o nosso Deus, né? E agora, vamos falar um pouco de fidelidade, a minha fidelidade. Então, se a gente tivesse um cartão de visita do cristão, né? O que seria muito importante estar lá? Fiel a Deus. Nossa, a pessoa pegar o cartão de visita. Adriana Aparecida de Alcântara Luna, fiel a Deus. A fidelidade, irmãos, é extremamente importante quando a gente fala que nós vamos doar o nosso melhor para a igreja. E talvez na sua cabeça, na minha cabeça, já tenha passado que fidelidade se resume a dinheiro, a participação financeira, a dízimos e ofertas. Irmão, fidelidade é muito mais do que isso. Fidelidade significa que nenhum relacionamento consegue ficar de pé se não houver fidelidade, né? E a revista, ela traz pra gente vários exemplos, desde aquele exemplo que o clube, né, um clube de futebol e os seus torcedores, um clube, quando ele está em crise, quando ele vai fazer uma contratação, ele sempre está atento aos seus torcedores. O que os torcedores esperam do clube? Quais atitudes vão agradar? Quais atitudes não vão agradar? Isso é fidelidade. Vocês já ouviram? Acho que todos nós já ouvimos. Ah, sou um torcedor fiel de algum time de futebol. Então, coisas, né, aí do mundo secular, mas que podem mostrar pra gente essa questão da fidelidade. Agora, quando a gente olha para nossa família, o marido e a sua esposa, a fidelidade. Nossa, mas aí não tem nem o que falar, né? Sem fidelidade, o casamento afunda, naufraga. E a fidelidade é o quê? Ser fiel ao esposo, ser fiel à esposa. É você buscar o melhor para esse relacionamento. É você se doar e não doar fatiado, porque quem é casado sabe que se a gente se doa de forma fatiada no casamento, ele não tem chance de dar certo. Ele precisa do integral, ele precisa de 100%. Pois é. E o nosso relacionamento com Deus, por que precisa de menos então? Por que precisa ser fatiado? E acho que uma coisa assim muito clara, principalmente para aqueles que não são casados, né? Entender a fidelidade é a questão do empregador, né? Do trabalho e do empregado. A grande maioria das pessoas bate ponto no seu trabalho. E se você não bater ponto, você é descontado. É descontado ali, você tem uma tolerância, né? Eu no meu trabalho a tolerância é 5 minutos antes e 5 minutos depois. Que você não passe disso. Então, a gente tem hora para sair para almoçar, a gente obedece a uma série de regras, né? Em todos os meus empregos, sempre no primeiro dia eu recebia cartilhas, né? Então, como se vestir, como se portar, o tom da voz, como deve ser as coisas mais básicas, irmãos, assim, coisas, por exemplo, não vá de brincos muito compridos, não tenha unha muito comprida. Olha que interessante, aborda tudo isso. Muito bem. Então, quando você quer manter o seu trabalho,
Você olha, vê se você concorda com tudo aquilo e você vai exercer o quê? A fidelidade. Esse relacionamento entre empregador e empregado. Muito bem. Provérbios 3, versículo 3 e 4, diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Pois muito bem. Então, que a fidelidade seja parte da nossa doação para a igreja. E que a partir de agora estejamos atentos à nossa pontualidade, desde a chegada ao culto, as coisas que temos, que combinamos com os irmãos, aos nossos trabalhos da igreja, a fidelidade no sentido de a disposição. Como é difícil para o líder precisar ali executar as coisas na igreja e buscar irmãos fiéis que ele possa contar. E temos sido esses irmãos que o nosso líder pode contar? Estamos dispostos, motivados? E outros cuidados que devemos ter com relação à fidelidade. De novo, tomarmos cuidado com relação a críticas, né? Expor as nossas opiniões não é o problema. O problema é o que motiva o que vamos falar. Então, cuidado com as palavras, né? Que isso não gere sentimentos ruins, negativos, que isso não seja um motivo para tirar a paz, né? Em Salmo 101:6 diz o seguinte: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, a fidelidade como doação, nós, para a igreja. Quem é fiel prioriza. A vida cristã precisa ser priorizada. Então, eu creio que a gente já conversou bastante sobre isso e que estejamos meditando, mas que não fique só no mundo das ideias, irmãos. Se for preciso, pega um papel, pega uma caneta e coloca no papel o que tem sido sua prioridade hoje, para que você veja como a sua vida está organizada, como a sua vida, quais são as prioridades e qual é o seu foco. E se a gente conseguir, através disso, enxergar as coisas que não estão bem, graças a Deus por isso, porque a gente vai poder organizar isso. E a gente vai poder rever. E a gente vai poder levar para o nosso papai. E vai poder conversar com ele em oração. E um outro item importante é a firmeza. A igreja, ela necessita de cristãos disponíveis e motivados. Então, a melhor maneira de uma igreja crescer é através de pessoas que mantenham-se firmes a Cristo e a sua noiva. Então, irmãos, se a gente nunca pensou nisso, chegou a hora de pensar. Como a igreja anda e o crescimento da igreja também é nossa responsabilidade. Então, pegar essa responsabilidade, jogar para o pastor ou simplesmente falar, o Senhor proverá, irmãos, e o nosso papel? Se nós vamos nos doar, se precisamos nos doar 100%, a gente tem que pensar na nossa firmeza, na nossa disposição e na nossa motivação. O que somos? Crentes disponíveis e motivados ou crentes vulneráveis e instáveis, irmãos? Nossa, nunca pensei em mim como uma crente instável. Pois é, então vamos pensar em todos esses quesitos e ver realmente em qual a gente se enquadra. E não é se enquadrar para falar, nossa, então eu tô perdido, eu não sirvo para nada, agora que eu não vou mesmo para a igreja. Não, para com isso. O sentido é se conhecer, ver o que a gente está fazendo aí da nossa vida cristã
e pensar o seguinte: chega desse caminho tortuoso, chega de pisar em pedregulho. Agora que eu vou mesmo para a igreja, agora que eu entendo realmente o que é doação, vou mudar isso aqui na minha vida, e não é à noite, não, é agora. Esse é o tempo do agora. E a convicção é a última pelo menos na aula de hoje, é a última das nossas doações para a igreja. Por quê? Quando eu estou convicto da minha identidade, de quem eu sou, em quem eu estou firmado, quem é o meu Deus, eu tenho uma vida plena, eu tenho satisfação. E nós, como igreja, nós demonstramos a autenticidade da igreja através da nossa convicção. Ninguém tira a gente daquele lugar que a gente sabe que é o certo, que a gente acredita. E isso vai produzir na igreja um ambiente produtivo. Nós cada vez mais vamos querer estar na igreja com os nossos irmãos. E tudo isso vai conduzir o quê? Um amadurecimento espiritual. E por que essa convicção é tão importante? Porque se a gente duvida, se a gente não é firme, a igreja, ela deixa de ser esse lugar com todas essas características espirituais que nós falamos, maravilhosas, e ela se torna uma creche. Creche? Creche de crente, irmãos. Crentes que são mimados, que são inseguros, que são infantis. Então, vamos pensar o seguinte: a minha igreja, ela é uma igreja madura ou ela é uma igreja que ela está nesse processo de creche? Então, se cada um de nós, como corpo, a gente fizer essa reflexão e acertar tudo que precisa ser acertado, seremos uma igreja madura, produtiva, crescente. E eu termino a lição de hoje com um finalzinho tirado da revista, que diz assim: hoje é um dia muito especial para a vida da igreja. Estamos aqui e podemos mudar a história dela. Que cada um de nós coloque diante de Deus suas atitudes, suas dificuldades e comece hoje uma nova forma de se relacionar com a igreja, dando o seu melhor. Então, que a gente possa olhar para nós e entendermos que há muita coisa ainda a ser doada, né? E começarmos hoje a ter nosso Senhor como prioridade em todas as áreas da nossa vida, né? E nos tópicos que estudamos, fé em ação, motivação, relacionamento, amor, fidelidade, firmeza e convicção, que a gente possa visitar cada um desses temas e buscar em Cristo, buscar na palavra do nosso Senhor, em oração, uma igreja firme. Então, que possamos olhar para a nossa igreja a partir de hoje com um olhar diferente, com um olhar de amor, de forma espiritual. Afinal, Ele é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos orar agora para encerrar a nossa EBD. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelos seus ensinamentos, obrigada pelo seu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é longânimo e as suas misericórdias, Senhor, nos alcançam a cada dia, ó Deus. Obrigada pelo dom da vida, ó Deus. E obrigada pelo privilégio de poder meditar em cada uma dessas questões que foram levantadas aqui. Faz de nós, Senhor, uma igreja forte, madura, que comecemos no individual, Senhor, e que a partir disso, Senhor, o coletivo, e que cada pessoa que adentre essa igreja, ó Pai, possa sentir esse ambiente de espiritualidade. É o que te peço e te agradeço, Senhor, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais, irmãos.